Então vamos falar um pouco mais sobre estruturas aqui que a gente tem no Go, alguns tipos. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir agora uma estrutura que não tem, por exemplo, já primitiva no Go. A gente vai criar aqui um tipo para a gente. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, criar um tipo. Eu vou criar um tipo aqui chamado user e aqui ele vai ser um struct. E o que a gente consegue fazer com isso? A gente consegue agrupar aqui algumas informações. Por exemplo, o nosso user ele tem um name, que aqui vai ser um string. O nosso user aqui ele tem um age, tá? Então perceba que agora nesse tipo user a gente tem duas informações que a gente pode armazenar e recuperar depois. Então vamos vir aqui, eu vou remover isso aqui, deixa eu remover isso aqui também. E aqui vai funcionar da seguinte forma. O que a gente vai ter aqui? Tá? Vamos declarar aqui um user. Então vai ser my user. A gente vai ter aqui um user. E agora o que a gente faz? A gente vai definir aqui um name, por exemplo, Filipe. E aqui um age. Por exemplo, aqui. Vamos então fazer um fmt println para a gente ver o que é que tem dentro aqui desse nosso user. Então, se a gente executa aqui o nosso programa, ele já mostra aqui Filipe 1, tá? A idade que ele tem. Então, é uma estrutura bastante útil quando a gente está trabalhando em sistemas para poder justamente a gente agrupar informações que são relacionadas. Então, usuário, categoria, cada um desses vai conter ali elementos, atributos, que a gente está colocando informação para serem utilizadas no decorrer do nosso sistema. Vamos supor que a gente quer agrupar aqui usuários, né, do nosso sistema. A gente quer ter uma lista deles. Então a gente pode utilizar aqui um array. A gente pode vir aqui, por exemplo, users. Vamos definir aqui que a gente nessa lista só podem ter no máximo 2. Então a gente define aqui dentro do colchete, a gente informa aqui o número, esse número é fixo. E aqui o nosso tipo, que nesse caso é o user. Então a gente pode vir aqui agora e fazer assim, users, e a gente, para acessar, a gente acessa o índice que a gente tem aqui do nosso array, por exemplo, o primeiro. E a gente pode vir aqui e fazer essa atribuição para o nosso array, tá? Lembrando que esse valor é fixo, tá bom? Já já a gente vai falar sobre um outro que a gente pode trabalhar isso de forma dinâmica. Então, fmt println, e aqui a gente vai ter users na tela para a gente, tá bom? Então aqui a gente tem Filipe, que a gente imprimiu aqui em cima, e aqui a gente já tem o nosso array. Como ele tem um espaço aqui, né? A gente colocou aqui já um tamanho para ele de 2, ele já pré-alocou isso aí para a gente e a gente tem essa informação aqui com os valores 0, né? Então, para o name, aqui que é um string, uma string vazia, e aqui, que é um inteiro, ele coloca aqui 0. Então, em determinados momentos, a gente não sabe, né, qual o tamanho de users. Por exemplo, a gente tem a nossa aplicação e são novos usuários que vão se cadastrando. Nesse caso, a gente pode utilizar o que a gente chama aqui de slice no Go. Então, a gente vem aqui, agora a gente tem um slice, e a gente pode trabalhar agora da seguinte forma. Ao invés de trabalhar assim, a gente vai fazer essa adição desse nosso novo usuário dessa forma. Então aqui ele está fazendo um append, então ele vai adicionar um novo elemento sempre no final do nosso slice. E o que acontece? Isso é um array dinâmico. O Go automaticamente ele vai ver, cheguei no limite desse slice, desse array, aí se chegou, ele dobra esse tamanho e copia de um lugar para o outro. Então, sempre dando mais espaço aí para a gente, tá? Se a gente executar, a gente vai ter aqui um resultado que só temos um usuário nesse array, nessa lista, né, que é o slice, que é o Filipe, tá bom? Então a gente faz essa adição ao final do nosso slice. Então a gente pode vir aqui, eu vou fazer da seguinte forma agora, eu vou vir aqui mais rapidamente, e aqui eu vou já definir aqui um user, name, Giovana. Vamos executar e a gente percebe que está no final aqui do nosso slice.
Ao invés de a gente estar aqui executando já com println, o que a gente pode fazer também aqui é iterar, como a gente viu com a estrutura de repetição, nesses users que a gente tem. Então a gente pode vir aqui, ó, for, a gente vai ter aqui o índice dele, o index, e aqui, por exemplo, o user. E a gente pode utilizar essa palavra aqui, ó, range, né, que ele vai fazer esse intervalo aqui, ele vai iterar de users. Então, a gente vai imprimir aqui agora, por exemplo, fmt print, ln, e aqui user, e vamos ver aqui o que é que acontece. Como a gente pode observar aqui, ó, ele imprimiu o índice, que é 1, a cada iteração, então a gente tem 2, então ele sempre começa pelo 0, 0 e 1, e aqui ele imprimiu o nosso struct completo. A gente poderia fazer aqui assim também. Agora, name, vamos executar, e aqui ele só apresenta para a gente o índice e o nome. Claro, a gente também pode vir aqui e, por exemplo, pegar a idade e ele vai imprimir aí conforme esperado. A gente também tem outra estrutura aqui bem interessante, que são os mapas. Então a gente vai definir uma chave e a gente vai ter um valor que a gente pode estar resgatando aí essa informação para a gente, tá? Por quê? Porque o array a gente consegue acessar ali pelo índice, mas nesse caso a gente quer ter uma chave e quer acessar diretamente essa chave que está dentro do nosso mapa. Então a gente tem aqui, por exemplo, logins, tá? E o que é que vai acontecer aqui, tá? Eu já vou iniciar o nosso mapa, então a gente tem essa palavra aqui make, que ela vai fazer a inicialização, e aqui a gente tem o nosso mapa. Então o mapa vai ser um mapa de string, e aqui a gente vai armazenar usuários. Então, em logins, o que a gente pode fazer? Aqui eu posso dizer que um login da Giovana, por exemplo, aqui vai ser esse login, então eu vou vir aqui, vou pegar aqui essa informação para ser mais rápido aqui para a gente. Vou pegar aqui o... A gente poderia chamar o nome também aqui. E o que a gente vai ter aqui? Por exemplo, agora se a gente fizer aqui um fmt.println, a gente vai ter aqui logins. Então, vamos lá. Executando, a gente tem o nosso mapa e aqui a gente tem a nossa chave. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia vir aqui e pegar apenas aqui o nosso usuário que está dentro dessa chave. Uma coisa interessante também, quando a gente tem, por exemplo, aqui structs, é a gente definir métodos para esse struct. Ou seja, a gente vai definir ali alguns comportamentos para ele, tá? Que a gente vai, na verdade, utilizar ali funções que a gente chama de receivers. Então, o que é que eu vou fazer aqui? A gente vai ter aqui no nosso type user, a gente vai ter aqui um func, aqui vai ser um user. E aqui a gente vai colocar, por exemplo, para setar o nome. E aqui a gente vai ter o name, tá? Que é um string. E aqui a gente vai, nesse primeiro momento, vamos só imprimir aqui o que a gente está recebendo. E o que acontece aqui? A gente pode vir aqui, onde a gente tem aqui, ó, por exemplo, myUser, porque aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar myuser.setName. E aqui eu vou passar um outro nome. Então, vou comentar isso aqui também, para a gente só ter essa informação aqui na tela para a gente. Go run main.go. E aqui a gente tem, por exemplo, Giovana sendo impresso. E aí a gente pode observar que my user ainda é aqui Filipe. Vou até colocar aqui name, para ficar mais limpo aqui a tela. Então a gente tem aqui Filipe e a gente está setando aqui o nome. Só que o que acontece? Tá? A gente tem aqui, né, a gente definiu o comportamento e claro, se eu vier aqui embaixo e executar, a gente ainda vai ter o mesmo nome, porque a gente só está imprimindo aqui na tela. Mas o que acontece? Se eu vier aqui agora e falar, por exemplo, user, que é esse receiver, né, que ele está recebendo isso, .age igual a name, tem uma questão interessante aqui, porque, na verdade, se a gente vier aqui executar novamente, a gente tem, né, a mesma informação. A gente removeu aqui aquele println, mas a gente tem ainda Filipe, né? Idealmente a gente estaria alterando esse valor. Só que o que acontece? Nesse caso, o Go vai trabalhar aqui com a cópia dessa informação, né? Ele vai copiar o valor e aí a gente vai estar atribuindo para o name desse novo valor, né, que foi aqui dentro,
que a gente está adicionando aqui, atribuindo, não para o que a gente gostaria de fazer a referência. E isso agora vem um tópico que eu gostaria de falar, que são ponteiros. Então, o que é um ponteiro? Ele, na verdade, a gente vai definir lá um ponteiro que ele vai ter acesso ao local em memória, né, o endereço de memória daquela variável. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem aqui, por exemplo, um var, aqui, vou chamar aqui de num, e aqui a gente tem um ponteiro. Vou colocar assim, num pointer. Então, como a gente pode observar, é um ponteiro de número. E o que é que acontece? A gente pode vir aqui agora, a gente vai definir, por exemplo, num, que vai ser 10. E aqui, num pointer, agora vai receber o endereço em memória desse número. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, fizer fmt.println em numPointer, a gente vai perceber aqui, ó, que a gente tem lá o local em memória que está armazenado aqui, por exemplo, essa nossa informação. Tá? A gente apontou aí para o num e o num está lá, o número, né? O que é que eu quero fazer aqui agora, por exemplo. Para a gente utilizar e manipular, a gente poderia vir aqui, num, por exemplo, no ponteiro em si, num pointer, vai ser aqui igual a, por exemplo, 30. E agora, a gente vai imprimir o número. Então, perceba, aqui a gente tem um num, que é esse número, e tem um ponteiro. E agora a gente está utilizando um asterisco aqui na frente. Vamos ver qual é o resultado. Ele mudou. Por quê? Porque como ele tem esse acesso, esse endereçamento, a gente consegue manipular esse valor dessa outra variável, que é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai definir aqui para esse receiver que ele é um ponteiro. Então, a partir do momento que ele é um ponteiro, a gente está acessando a referência agora do myUser. Então, vamos executar de novo aqui o nosso programa e a gente conseguiu, com sucesso, alterar esse valor na memória. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se gostou, curte, comenta, se inscreve no canal e te vejo em breve.